Olá, mulheres que vencem. Estamos na nossa segunda semana do nosso devocional 40 dias da manifestação de Cristo. Eu creio que foi uma semana abençoada para mim, foi para você, como foi? Eu creio que você teve que se esforçar, né? Eu me esforcei bastante para todos os dias conseguir meditar naquela palavra. E é isso que eu queria começar esse devocional falando para você. Continue a se esforçar, porque na correria do nosso dia a dia, é muito fácil nós não pararmos e meditarmos na palavra e termos momentos de comunhão. Lembra daquela conversa que Jesus teve com Marta, que ela estava muito afadigada, mas Maria escolheu a boa parte? É uma escolha. Nós precisamos fazer essa escolha. Escolher ter momentos com Cristo, onde meditamos, aonde oramos, aonde buscamos. Senão, quando nos dermos conta, passou o dia e nós não oramos, não meditamos. Então, continue se esforçando. Se você perdeu algum dia na semana, retoma. Vamos juntas em nome de Jesus. Nós estamos em Atos capítulo 2 agora e vamos ver sobre a fonte do poder. Olha que forte isso, a fonte do poder. Estudamos Atos 1 e como Deus nos acrescentou, né, em Atos capítulo 1, e nós sabemos que eles tinham uma ordem. Eles não deveriam sair de Jerusalém até do alto serem revestidos do poder. E aqui em Atos 2 eles vão ser revestidos desse poder. Então vamos começar a nossa leitura. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecoste significa 50 dias depois da Páscoa, eles estavam reunidos. Na nossa última leitura, nós voltamos um pouquinho em Atos 1 e vimos o versículo 14, onde fala que eles estavam perseverando em oração e súplica, ali em união. E mais uma vez em Atos nós vemos isso, a união. Eles juntos orando num propósito. Eles sabiam que não poderiam cumprir as ordenanças de Jesus, como Pedro de apacentar as ovelhas, como ouviram de ir e pregar o evangelho, anunciar a boa nova, sem ser cheio do Espírito Santo. Então, eles estão ali reunidos em oração, buscando para serem revestidos. Versículo seguinte, versículo 2: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Veja que aqui diz como um vento. Não é um vento, mas é como um vento. E aqui a gente já começa a falar de sobrenatural, de coisas que quando nós vamos explicar com palavras humanas fica difícil. Eu até anotei, porque lá em João vai falar do vento, né? Que sopra de um lado, de outro, e nós não sabemos de onde vai, de onde vem nem para onde vai. Mas assim são nascidos do Espírito de Deus. As coisas de Deus nós sentimos, mas nós não conseguimos nem ver. E aqui eles ouviram como um vento. E não para por aí o sobrenatural. Versículo 3: E foram vistas por eles línguas repartidas como a de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Lembra lá que João Batista falou: Eu vos batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo? Isso aqui começa a se cumprir. Quando eu leio essa passagem, quando eu penso no Espírito Santo, eu lembro de uma passagem que eu gosto muito, que está em Êxodo, que é quando Moisés, né, tem aquele momento em que a sarça está em chamas, mas não se consome. E ali ele ouve a voz de Deus. Ali é um sobrenatural. E esse acontecimento de Pentecoste foi sobrenatural assim, aonde eles tiveram a manifestação e a certeza da manifestação de Deus em algo inexplicável. E diz assim no versículo 4: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eles foram cheios. E esse ser cheio teve uma evidência, o falar em outras línguas. Se você olhar em Atos um pouquinho mais adiante, nós estamos no versículo 4, mas lá no versículo 8 fala: Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e o que habitam na Mesopotâmia. E lá no versículo 11 diz: Cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então aqui eram línguas qual eles não conheciam,
não cresceram aprendendo, não sabiam, mas começaram a falar essas línguas estrangeiras. Foi essa a evidência. Lá em 1 Coríntios 13:1 já vemos um falar de, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ou seja, tem mais, tem um crescimento espiritual. Aqui eles falaram as línguas estrangeiras, mas falar em línguas é línguas estrangeiras, mas também a língua dos anjos, aquela que não é conhecida na terra. Que sobrenatural incrível, né? E aí, isso é muito importante no versículo 11 fala que eles ouviam falar das grandezas de Deus. Então, quando nós oramos em línguas, nós estamos orando numa plenitude do Espírito, estamos glorificando a Deus. O Espírito do crente, o nosso Espírito e o Espírito Santo se unem a adorar a Deus. E quão importante é isso? E eu te disse o início do título desse nosso estudo, a fonte do poder. Eles tinham o entendimento, o ensinamento de Cristo. Não saiam de Jerusalém até serem revestidos do poder. Eles perseveraram em oração, em súplica para receber esse poder. E esse poder, essa fonte do poder é o Espírito Santo, que iria capacitar e dar ousadia. E assim foi. Nós vamos continuar olhando Atos e vamos ver o simples Pedro, o pescador, conseguindo falar de forma incrível, a deixar aqueles que eram estudados de boca aberta. Como um homem pescador fala assim? Nós vemos eles com ousadia, sem medo de morrer. Lembra que o mesmo Pedro, sem medo de morrer, que vamos ver em Atos, é o Pedro que negou Jesus, mas aqui eles são ousados, e essa ousadia vem do Espírito Santo. Essa ousadia vem dessa fonte de poder que é o Espírito Santo. Jesus orientou que eles não saíssem de Jerusalém até serem revestidos, porque eles precisavam desse poder para fazer a obra. E assim é nós precisamos desse poder para manifestar a plenitude da presença de Deus e fazer a obra. Às vezes nós estamos paradas, mulheres estamos estagnadas, porque deixamos de buscar o Espírito Santo. Não me entenda errado, eu sou uma pessoa que gosto muito de ir a um culto para buscar milagre, para buscar bênçãos, porque eu creio num Deus abençoador. Se você me acompanha nas redes sociais, sabe, eu prego de um Deus abençoador. Mas nós não podemos também deixar de buscar a Deus para ser revestidos do poder e sermos cheios do Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa preocupação e a nossa prioridade. Aqui em Atos 1 e 2, nós vimos isso. Essa era a prioridade deles, serem revestidos do poder de Deus, um poder que viria do alto e que os capacitaria. Essa tem que ser a nossa prioridade. Sim, ser cheio a ponto de falar em línguas. Pastora, mas será que o falar em línguas é para mim? Meu irmão, nós vamos continuar lendo Atos 2, tá? Nesse estudo. E na continuação de Atos 2, vamos ver os discípulos indo lá. Falando de Jesus, a pessoa aceitava Jesus, eles batizavam aquela pessoa e aquela pessoa era cheia do Espírito Santo e aquela pessoa falava em línguas. Deus não mudou, a Bíblia não mudou e aquilo que tem aqui dentro não mudou. Sim, você pode ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas, ter essa manifestação do Espírito Santo. Nós costumamos falar, e eu creio nisso, que o falar em línguas é a evidência real desse batismo. Nós temos o Espírito Santo desde o início, eu creio, porque quem nos convence a largar o pecado e aceitar Jesus já é um agir do Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem esse poder de convencimento. Aí o Espírito Santo está agindo na nossa vida, está nos mostrando, está nos ensinando. E aí nós vamos buscando até que nós somos cheios. E quando somos cheios, temos a evidência do falar em línguas, aonde o nosso espírito fala com Deus. Aonde o Paulo fala que a nossa mente fica infrutífera. Eu acho lindo, eu vou deixar referência para você estudar, que ele fala assim, que quando oro em línguas, o meu espírito ora bem. Olha só, o meu espírito ora bem. Quantas vezes nós não temos palavras para orar? Quantas vezes nós não sabemos o que orar? Aí nós oramos em línguas e o nosso espírito ora bem. A nossa mente fica infrutífera, mas o nosso espírito ora bem. Aí há uma edificação no nosso interior.
E aí nós vamos entendendo, compreendendo quando o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí nós vamos cada vez mais fortalecendo o nosso espírito, tendo uma edificação espiritual. Aqui em Atos capítulo 2 começa essa revelação, e a partir daqui tudo será diferente. Não haverá mais medo, não haverá medo, mas haverá mais coragem do que medo, porque eles serão mais ousados. Aquilo que eles não sabiam como fazer, eles passam a saber como fazer, guiados pelo Espírito Santo, porque agora eles estão revestidos do poder. Vamos colocar isso no nosso coração? Pastora, como que eu faço? Faça como eles. Eles estavam reunidos, eles estavam perseverando em oração e súplica. Se reúna com quem tem o mesmo objetivo que você. Se reúna com pessoas de Deus, com pessoas que buscam a Deus, que buscam falar da palavra. Se reúna na igreja, busque estar no culto, busque ter momentos de oração. Busque estar junto com quem tem esse propósito, essa união de pensamento. Efésios, e eu tenho aqui na minha mão a Bíblia, que é a revista e corrigida, mas eu até anotei aqui a Nova Bíblia Viva, que fala de uma forma diferente para nós entendermos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 13 diz assim, ó: até que cheguemos todos à unidade, à fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. E na Nova Bíblia diz: a mesma fé quanto à salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, e assim nos tornemos maduros no Senhor. É isso que o Senhor quer da sua igreja e é disso que nós temos que cercar. Tem pessoas que tenham a mesma fé, o mesmo conhecimento quanto ao Salvador, e assim nós vamos amadurecendo na fé. Às vezes você tem se cercado de pessoas que murmuram, de pessoas que falam de rebeldias. Mas não é tudo isso a igreja. Mas o teu pastor não está tão certo. Mas não é bem assim. E não tem sido cheia, porque não tem se cercado daqueles que têm uma unidade da fé, que têm a mesma unidade, o mesmo conhecimento de Cristo e o mesmo objetivo da salvação e o amadurecimento na palavra. Deus abençoe você durante a semana. Vamos deixando aqui mais estudos. Te esforça, porque Deus vai nos recompensar. Deus abençoe e um abraço da pastora Vera.